pessoal? Beleza? Vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha, na figura ao lado eu tenho um corpo suspenso de massa igual a 2 kg, os fios têm pesos desprezíveis e o sistema está em equilíbrio estático. Determine as trações nos fios AB e BC. Então, ele quer que ache a tração aqui, a tração aqui. Como que eu vou fazer para resolver esse exercício? Primeira coisa, eu vou representar as forças, né? Eu vou ter nesse ponto aqui, eu vou ter essa tração. Eu vou ter a tração AB, porque é no fio AB. Eu vou ter aqui a outra tração. Eu vou ter aqui a outra tração, que é a tração no fio BC, não é isso? E eu tenho o peso. Esse corpo aqui vai fazer aqui para baixo o peso, né? Se a massa é 2 kg, o peso é quanto? O peso é 20 newtons. E como que eu vou fazer para achar a tração TAB e a tração BC? Eu vou usar o método dos senos, tá bom? Eu vou usar o método seno. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar aqui uma linha pontilhada, como se fosse o eixo Y, e eu vou traçar aqui uma linha pontilhada como se fosse o eixo X. Para quê? Por exemplo, olha, se aqui é 30 graus, eu sei que esse pedacinho aqui é 30 graus, porque ângulos internos e alternos são iguais. Quanto que vale daqui até aqui? Ó? Quanto que vale esse pedacinho aqui? Vale 90, não vale? 90 mais 30, porque eu quero o ângulo todo, né? Eu quero esse ângulo aqui, ó. Então, se daqui até aqui é 30 e aqui é 90, quanto que vai valer o ângulo todo? 90 mais 30, que é 120 graus. Agora eu preciso desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todo aqui. Como que eu vou fazer para determinar esse ângulo todo aqui? Bom, deixa eu trocar a cor aqui de novo. Se esse pedacinho é 30, esse aqui vale quanto? Porque, ó, daqui até aqui é 90 graus, ó. Se aqui vale 30, esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 60, porque a soma tem que dar os 90 graus, né? Então, aqui vale 60. Quanto que vale daqui até aqui? Daqui até aqui vale 90. 90 mais 60, quanto que dá? 150 graus. Então, esse ângulo que vai daqui até aqui vale 150 graus. E esse ângulo aqui, quanto que vale? Ó, quanto que vale esse ângulo aqui? 90 graus. Pronto. Então, agora eu aplico a lei dos senos. Como eu sei o valor do peso, ele vai ser o meu referencial. Então, peso sobre o seno do ângulo oposto. Qual é o ângulo oposto ao vetor peso? Qual está do outro lado? 150. Então, seno de 150. Ele tem que ser igual à tração AB, que eu quero achar, dividido, tração AB está aqui. Quem é o ângulo oposto que está do outro lado? 90 graus. Então, seno de 90. O peso é 20, o seno de 150 é meio, porque o seno de 150 é igual ao seno de 30, tá? E o seno de 30, ó, é meio. Então, meio, que é igual à tração AB. E o seno de 90 graus é 1. Então, dividido por 1. 20 dividido por meio dá 40. Então, e a tração dividido por 1 é ela mesma, né? Então, a tração AB vale 40 newtons. Ok? Agora vamos para achar a outra tração. Eu vou continuar usando o peso. Você poderia usar agora a tração AB, porque você conhece o valor dela, né? Mas eu vou continuar com o peso. Peso dividido pelo seno de 150 é igual... Agora eu quero achar essa tração aqui. Então, tração BC dividido pelo ângulo oposto a ela. O ângulo oposto é o de 120. Então, seno
de 120. Aqui eu já fiz a conta, né? Peso sobre seno de 150, eu já fiz a conta, né? Não preciso fazer de novo, dá 40. Porque aqui eu já fiz, ó, é 20 dividido por meio que dá 40. Aqui vai ficar tração BC dividido pelo seno de 120. O seno de 120, gente, ele é igual ao seno de 60. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Vou passar o raiz de 3 sobre 2 para cá. Vai ficar 40, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, que é igual à tração BC. 40 por 2 dá 20. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, a tração BC vai ser 20 vezes 1,7. 22 vezes 17, 34. Então, a tração é aproximadamente 34. Por que aproximadamente? Porque eu falei que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Na verdade, eu poderia ter feito assim. O seno de 120 ele é igual ao seno de 60. Só, gente, que o seno de 60 ele é igual ao cosseno de 30. O cosseno de 30, olha aqui, ó, aproximadamente 0,87, tá vendo? Então, eu poderia ter colocado aqui já 0,87. Vocês vão usar a calculadora, obviamente, e vocês já vão ter o resultado lá, que é um valor aproximado, tá bom? Então, por isso que eu estou colocando aqui aproximadamente 34, né? Porque pode dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? Bom, o exercício número 2 está dizendo assim: para o sistema da figura que está em equilíbrio, qual é a relação entre os pesos do corpo A e do corpo B? Os fios e as polias são ideais. Ó, quando ele pediu relação, ele pediu assim, ó, ele pediu para fazer PA sobre PB. Ou ele pediu para fazer PA tantas vezes PB. Ele pediu alguma coisa assim, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou fazer o método dos senos novamente. Então, olha só. Nesse ponto aqui, eu tenho 3 trações. Ó, eu tenho o peso de A. Veja bem que nesse fio aqui, ó, esse fio aqui está preso a esse corpo. Então, se a Terra puxar ele para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar esse ponto aqui para cá com o mesmo valor, né? Então, a tração aqui é o próprio peso de B. E eu tenho aqui a tração nesse fio, né? Eu tenho a tração aqui, eu vou colocar só T, porque os outros eu coloquei PA e PB, tá bom? Bom, utilizando a lei dos senos, o método dos senos, né? Ó, aqui é 90 graus, né? Vou colocar a linha pontilhada aqui para poder me orientar. Ó, se aqui é 60, esse pedaço aqui embaixo é 60, porque ângulos internos e alternos são iguais. Aqui é 60, daqui até aqui é 90, né? Esse pedacinho aqui, ó, é 90. Então, quanto que vale o ângulo todo? Deixa eu colocar uma outra cor ali. Quanto que vale o ângulo todo? Vale 90 mais 60, que é 150 graus. E quanto que vale este ângulo aqui? Este ângulo aqui. Ó, se aqui vale 60, aqui vale 30, porque daqui até aqui é 90 graus. Então, daqui até aqui é 90. Se eu já andei 60, faltou quanto? 30. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui é 90. 90 mais 30, 120. Como ele pediu para achar a relação entre PA e PB, eu vou fazer só entre eles. Ó, PA dividido pelo seno oposto a ele, que é seno de 120, seno de 120 é igual
APB dividido pelo ângulo oposto a ele. O ângulo que está oposto a esse vetor, que está do outro lado dele, ó, é o ângulo de 150 graus. Então, seno de 150. Vai ficar PA. O seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. PB. O seno de 150 é igual ao seno de 30, que é meio. E aí eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar meio, que multiplica PA, igual a raiz de 3 sobre 2 vezes PB. Vou simplificar esse 2 aqui com esse. A relação, então, é PA é igual a raiz quadrada vezes PB. Ou PA dividido por PB, porque se o PB está multiplicando, se eu passar ele para cá, ele vem dividindo, né? PA sobre PB é igual a raiz quadrada de 3. O exercício pediu para achar isso, a relação entre eles. Então, a relação é que PA por PB dá a raiz de 3, tá bom? Bom, vamos lá para o exercício 3. O esquema abaixo representa um sistema em equilíbrio e na iminência de movimento. Determine o coeficiente de atrito μ entre o bloco A e o plano horizontal. Quer achar o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano horizontal. Ok, como que eu faço para achar o valor do coeficiente de atrito? A equação que eu conheço é essa aqui. Força de atrito é normal vezes μ. O que eu quero achar é isso. Preciso da normal e da força de atrito. Como que eu vou fazer para achar o valor da normal? Bom, eu sei que esse bloco A está sendo puxado para baixo através do peso. Ele está apoiado numa superfície. O que a superfície faz? Reage e exerce uma força para cima, que é a força normal. Nesse caso aqui, como a superfície é plana, horizontal, a normal coincide com o peso. Beleza, então essa parte aqui está resolvida, ó, porque a normal é igual ao peso. Quanto que vale o peso aqui? Se a massa vale 30, o peso vale 300. Correto? Então aqui, ó, ficaria força de atrito, que é igual a 300, né? Vezes o coeficiente de atrito que eu quero achar. Agora está faltando a força de atrito. Como que eu vou fazer para achar a força de atrito? Veja bem. A Terra está puxando esse bloco para baixo através do peso dele. E o que ele vai fazer com esse ponto aqui? Vai puxar para baixo com o mesmo valor, né? E por que ele não está descendo? Porque tem atração nesse fio aqui. Tem aqui atração no fio. E aí tem essa corda amarrada aqui no bloco A. Olha só, gente. Essas duas forças, se eu fosse calcular a resultante dessas duas forças, daria uma força exatamente aqui, ó, para a direita aqui. Ó. Então, essas duas forças resultam numa força horizontal para a direita. Ou seja, essas duas forças juntas estão puxando esse bloco para a direita. Só que ele não está indo, porque ele está em equilíbrio. Está na eminência do movimento, mas ele não está se movimentando. Então ele está parado. Mas como que ele está parado? Se ele está sendo puxado para a direita? Se ele está sendo puxado para a direita aqui, através de uma força resultante, por que ele não está se movendo? Porque existe uma força segurando. Que força que é essa? A força de atrito. Tá? Então, existe uma força de atrito aqui no sentido contrário ao movimento. Tá? E aí, olha só, isso aqui é o vetor, é a representação, eu vou colocar ele aqui, ó. Porque quem está exercendo força para a esquerda é a força de atrito. Então, eu vou deixar ela aqui, ó. Tá bom? Beleza. Agora, eu preciso achar o valor da força de atrito. Vou usar o método da lei dos senos, tá? Olha só. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó?
É 90, não é? É 90 graus. 90 mais 37, quanto que dá tudo? Deixa eu trocar aqui, estou colocando de vermelho. Deixa eu colocar de azul. Aqui é 37, então aqui é 90. 90 mais 37 dá 127 graus. E agora eu preciso desse ângulo aqui, ó. Quanto que vale este ângulo aqui? Eu preciso deste. Aí, só vou fazer aqui uma linha pontilhada fazendo referência ao eixo Y. Gente, se esse pedaço aqui é 37, quanto que vale esse aqui, ó? Lembrando que aqui é como se fosse o eixo X e aqui como se fosse o eixo Y, né? E quanto que vale? 90. Se eu já andei 37, quanto que falta aqui? 53. Então, daqui até aqui é 53. Deixa eu deixar anotado aqui. E esse ângulo aqui, esse restante aqui, ó, esse pedaço aqui, quanto que vale? 90, né? 90 mais 53, 143 graus. E esse pedaço aqui embaixo, quanto que vale? Aqui tá fácil, né? 90 graus. Ok? Então, vamos lá. Vou aplicar a lei dos senos. Peso de B dividido pelo seno do ângulo que está do lado contrário a ele, 143. Então, seno de 143 igual... Quem que eu quero achar? Φ, né? Então, Φ sobre o ângulo oposto a ele, que é o de 127. Então, seno de 127. O peso de B. Se a massa é 20, o peso vale quanto, gente? Vale 200. Então, 200 dividido pelo seno de 143. O seno de 143 ele é igual ao seno de 37. E o seno de 37 é 0,6. Φ, que eu quero achar, dividido pelo seno de 127. O seno de 127 ele é igual ao seno de 53. E o seno de 53 é 0,8. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou simplificar esse 0, com esse 0, aqui, porque na verdade 0,6 é 6 dividido por 10. E 0,8 é 8 dividido por 10. O que eu tenho ali, na verdade, é assim, ó, 200 dividido por 6, dividido por 10, ou por 100 não, por 10, Φ, 8 dividido por 10. O que eu fiz ali? Eu simplifiquei 10 com 10, ó. Quando eu simplifiquei 0, com 0, é como se eu estivesse simplificando 10 por 10, tá? O 8 passa para cá multiplicando, fica 200, que multiplica 8, dividido por 6, Φ. Dá para simplificar aqui, ó, por 2, aqui dá 4 e aqui dá 3. 200 vezes 4 dá 800, 800 dividido por 3. Então pronto, eu achei o valor da força de atrito. Não vou dividir ainda não, tá? Vou substituir ali, ó. Deixa eu trocar aqui a cor do meu pincel. Quanto que vale a força de atrito? Vale 800 dividido por 3. 300, esqueci de colocar mais um zero aqui, hein? É 300, ó. 300 vezes μ. Aqui, ó, vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Vai ficar 8 dividido... O 3 está multiplicando, não está? Eu vou pegar esse 3 e vou passar ele para cá, dividindo. E aí vai ficar 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Então, o coeficiente de atrito é 8 dividido por 9. Isso aqui vai dar 0,88888, então 0,89, ok? Não tem unidade, o coeficiente de atrito não tem unidade, lembra? Então, a resposta é essa aí, ok? Bom, vamos lá para o exercício 4. Ele está dizendo o seguinte, olha, na figura a seguir, essa figura aqui, representamos o maxilar inferior de uma pessoa.
A tentativa de colocar o primeiro molar na posição correta, podemos ligá-los ao dente incisivo e terceiro molar incisivo, por meio de elásticos A e B, cujas constantes elásticas são 2 raiz quadrada de 2 newtons por metro. O elástico A é fixo e produz uma força elástica de intensidade constante de raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse dente aqui, ele está fazendo uma força constante, ele já está esticado, e ele está fazendo uma força constante de raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? O parafuso P, que é esse carinha preto aqui, é preso ao elástico B de tal forma que, ao girá-lo, o elástico estica 1 milímetro a cada volta. Quantas voltas devemos dar ao parafuso para que o dente seja puxado somente na direção X? Então, olha só. Se eu der uma volta completa nesse parafuso, ele vai esticar o elástico em 1 milímetro. Significa que, para cada uma volta, nós deformamos o elástico em 1 milímetro. Significa que para cada uma volta que você dá, o que você vai fazer? Você vai deformar o elástico em 1 milímetro. O que é deformar, gente? É esticar. E se você estica o elástico, o que acontece se você esticar o elástico? Se você esticar o elástico, você vai fazer uma força elástica. Então, na hora que eu começar a girar esse parafuso aqui, esse elástico vai começar a fazer força nessa direção. Tá? Então, esse aqui já está fazendo força, que é de raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, você tem uma força para cá. Mas o exercício quer que, ele está dizendo que esse dente ele tem que ser puxado somente nessa direção aqui, ó. E para isso, eu preciso fazer com que esse elástico faça uma força para lá também. De modo que a força resultante dos dois elásticos dê somente nessa direção. Para a força resultante desses dois elásticos derem apenas nessa posição aqui, o que acontece? A força resultante em Y tem que dar zero. Então, a força resultante em Y tem que dar zero. Ou seja, esse exercício aqui eu vou resolver pelo método das projeções. Tá? Porque quando ele me falou que a força resultante tem que ser só aqui, eu entendo que em Y tem que ser zero. Então, eu vou resolver esse exercício aqui pelo método das projeções. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer esse esquema aqui, separado aqui do desenho dos dentes, tá? Eu vou me concentrar só na força elástica B, na força elástica A e no plano cartesiano x e y, tá bom? Então, aqui, ó, já fiz aqui embaixo, né? Eu não vou chamar de fel B e nem fel A, não, tá? É a força elástica. Tem uma força B aqui e uma força A aqui. Como eu tinha falado, o segredo, então, está em que, para que a força resultante seja nessa direção, a força resultante em Y tem que dar zero, correto? Então, vamos lá. Eu vou projetar a força B aqui no eixo Y, ó. Força, então, de B no eixo Y, e eu vou decompor aqui a força de A no eixo Y. E para que a força resultante em Y dê zero, ó, para que a força resultante em Y seja igual a zero, eu vou ter que juntar essas duas forças. O que eu vou ter que fazer? Somar ou subtrair? Subtrair, né? Porque uma está na parte positiva e a outra está na parte negativa. Então, vai ficar força BY menos força AY igual a zero. Quem é a componente FBI? É a componente da força B
é a componente da força B sem um ângulo de 60 graus, né? Então, seno de 60. Menos, quem é FAY? FAY é a componente de FA sem um ângulo de 45, tá vendo? Então, seno de 45. FB, que eu preciso calcular, vocês vão entender agora mesmo por que eu vou ter que calcular. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O FA é esse carinha aqui, ó. Raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a zero. Eu vou passar esse cara todo para o segundo membro, tá? Como ele está negativo, quando eu passar para cá ele vai ficar positivo, né? Então vai ficar assim. F B raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2, tudo sobre 2, tanto faz, é igual a raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes raiz quadrada de 2, tudo sobre 2. E aí, gente, olha só, eu posso cortar a raiz de 3 aqui com raiz de 3 aqui, raiz de 2 aqui com o 2 aqui com 2 aqui. Né? Sobra que FB é raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Né? Porque foi o que sobrou. E aí eu vou fazer o que com isso aqui? Eu vou achar qual é a deformação necessária para isso. E aí eu vou usar a força elástica. Força elástica é Kx, correto? A força elástica é essa que eu achei aqui. Raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Isso é igual a K. O K ele deu aqui, ó, é 2 raiz de 2, tá vendo? 2 raiz de 2 vezes x. E aí, como tem raiz de 2 aqui, eu posso simplificar. Esse 2 vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é 1 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2. Por quê? Porque a hora que eu simplifiquei, aqui ficou 1, né? Então, esse 2 vai passar para cá, vai ficar 1 sobre 2. Eu simplifiquei a raiz, ficou 1 aqui e ficou 1 ali. Isso aqui dá 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, já que aqui não falou que cada uma volta estica em 1 milímetro, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para milímetros, tá? 0,05 vezes 10 elevado a menos 2, eu vou passar para milímetros. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Primeiro eu vou acabar com o expoente negativo. Como que eu acabo com o expoente negativo aqui? Eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então isso aqui vai ficar 0,005 metros, ok? Porque eu tenho que andar 2 casas, ó, a casa lá embaixo está 0,5, ó, então menos 2, menos 1, 0. Né? Como que eu passo isso aqui para milímetro? Multiplico por 1000, porque 1 metro tem 1000 milímetros, então eu multiplico isso aqui por 1000, né? Então vai ficar 5 milímetros. E aí eu te pergunto, se cada volta estica 1 milímetro, quantas voltas eu vou precisar para esticar 5 milímetros? Não precisa nem fazer a regrinha de 3, né? Aqui está muito fácil, né? A resposta é 5 voltas. Porque cada volta ela estica 1 milímetro, né? Então,
Para esticar 5 milímetros, eu vou precisar de dar 5 voltas, ok? Vamos lá para o exercício 5. Ele está dizendo o seguinte: os antigos romanos foram os primeiros a usar extensivamente o arco arquitetônico em suas construções. A propriedade mais notável do arco é que as pedras que compõem permanecem em equilíbrio devido somente às forças mútuas de contato, sem necessidade de argamassa para cimentá-las umas às outras. Considere um arco representado na figura abaixo. Considere que o arco representado na figura abaixo está desse modo em equilíbrio e que cada uma das pedras pesa 150 newtons. Determine a direção, o sentido da força resultante das forças que as pedras laterais D e E, a força resultante que essa aqui e essa aqui exercem sobre a pedra central e calcule o seu valor. Então, esse tipo de coisa aqui, gente, ele não usa argamassa para cimentar uma pedra na outra. Como falou aqui em cima, a própria força mútua entre elas as mantém unidas. Na verdade, esse tipo de configuração aqui, quanto mais peso você colocar aqui, mais unidas e mais força elas fazem uma na outra, tá? Eu vou colocar aqui uma representação disso aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui está a pedra que ele chamou de C, aqui está a lateral, a pedra D, e aqui está a outra letra E. Então, olha só, essa pedra, cada uma delas pesa 150 newtons. Então, essa pedra aqui está exercendo para baixo, porque ela está sendo puxada pela gravidade, ela está exercendo para baixo a força-peso dela, 150 newtons. Aí, olha só, como aqui, tá vendo? Aqui é mais estreito do que aqui em cima. Para ela poder descer, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar empurrar essa pedra para cá e essa pedra para cá, né? Então, essa pedra C, ela vai tentar exercer uma força assim e uma força assim para poder essas duas pedras que estão aqui se afastarem para ela poder descer. Tá? Eu estou tomando cuidado aqui, porque essa força aqui é uma força de contato, então elas são as forças normais, tá, gente? Então, essa força aqui é uma força normal, porque é uma força de contato, e ela tem que formar 90 graus. E aí, o que acontece? A pedra C está empurrando a pedra A, E, para lá. O que a pedra E vai fazer? Terceira lei de Newton. A toda ação vai corresponder uma reação no sentido contrário. Então, a pedra E, ela vai estar exercendo uma força sobre essa aqui no sentido contrário. Vou fazer maior aqui para não ficar embolado, tá? Então, você vai ter aqui a força que a pedra E vai estar fazendo sobre a pedra C, no sentido contrário a força que ela está fazendo. E a mesma coisa vai acontecer ali, né? A pedra C vai estar empurrando a pedra D assim, a pedra D vai reagir e vai empurrar no sentido contrário, porque a toda ação corresponde a uma reação. Então, você vai ter uma força para cá assim, que seria a força que a pedra D está fazendo sobre a pedra C, né? Aí, para ficar melhor o entendimento, vamos imaginar um ponto central aqui, tá? Um ponto central na pedra C. Tem uma força para cá, que é o peso dela, e você tem essas duas forças aqui. Uma força assim e a outra força assim. Essa aqui é a força que a pedra D está fazendo em C. Então, é a força que a pedra D faz em C. E essa aqui é a força que a pedra E está fazendo sobre a pedra C, né?
que é essa que eu coloquei de vermelho aqui, ó. Então, se você imaginar como um ponto aqui, e associando a matéria que a gente está vendo, né? Basicamente o que você tem é isso aqui, ó. Aí ele perguntou assim, determine a direção e o sentido da força resultante. Olha só, essas duas forças têm que impedir que a pedra caia por causa do seu peso. Então, como que essas duas pedras vão impedir que essa aqui caia? Exercendo uma força resultante assim. Concordam comigo? Elas duas têm que exercer uma força, porque essa pedra, ó, essa pedra, vou fazer aqui no desenho, essa pedra toda, ela quer fazer isso. Ela quer se movimentar nessa direção. O que que essas duas têm que fazer? Não deixar isso acontecer. Como? Exercendo uma força para cima, né? E qual o valor dessa força? Qual vai ser o valor dessa força? Vamos voltar ao exercício anterior, lá da questão do dente. O que que eu falei com vocês? Eu falei que para que aquele dente que estava aqui, né, pudesse vir para cá, a força resultante em Y tinha que ser 0. Nesse caso aqui, a força resultante em X tem que ser 0. Nesse caso aqui, quem é que vai ter que ser 0? Em X ou em Y? Em Y, né? Porque ela não pode se movimentar aqui. Na verdade, em X também vai ser, tá? Na direção X também vai dar 0. Mas a força resultante aqui tem que dar 0. Ou seja, a força para cima vai ter que ser igual a quem? Ao valor do peso, né? Então, já resolvi. A direção é vertical. O sentido para cima. E o módulo? Qual vai ser o módulo da força resultante? Igual ao peso dela, que vai ser igual a 150 newtons. Então, elas irão exercer uma força de 150 newtons. Tem uma outra coisinha, gente. Isso aqui vai acontecer porque esses trapézios, porque elas são feitas em forma de trapézio, tá? Essas pedras, elas são feitas em forma de trapézio. E esse trapézio vai fazer com que o formato dele aqui façam com que esses ângulos aqui, ó, sejam todos de 120 graus, tá? Os três ângulos aqui vão dar 120 graus. Ou seja, todas as três forças vão ter sempre o mesmo valor, tá? É o que acontece quando você tem um triângulo isósceles. É a estrutura mais forte que a gente tem. Vocês podem observar que eles chamam de treliças, né? Quando você vai fazer... Vocês vão ver isso no curso de vocês. Quando vocês vai fazer uma estrutura metálica para suportar algum peso, normalmente ela é feita dessa forma aqui, ó, em forma de treliça, dessa forma aqui, como se fosse triângulos. E sendo que esses ângulos aqui são todos de 60 graus. Tá? No caso aqui é um triângulo, né? A parte interna dele vai dar 60 graus. O que acontece? Quando você coloca peso aqui, as forças se distribuem igualmente entre os próprios segmentos aqui. Então, na hora que eu coloco um peso aqui, ó, o que acontece? Esse cara vai fazer uma força sobre esse para cá, que vai fazer uma força para cá, que vai exercer uma força para cá. E aí a força resultante vai dar 0. Entendeu? Então, isso aqui é a estrutura mais forte que nós temos, em forma de treliça, em forma de triângulos. Tá bom? Se vocês podem observar, se vocês verem algum galpão em que você tenha o telhado feito de vigas, você vai ver que as vigas lá em cima de metálicas são todas dessa forma aqui, tá? Porque é a estrutura mais forte que nós possamos ter, baseado no que os antigos romanos descobriram lá em 1900 e bolinha, né? Há muito tempo atrás,
Que 1900? Muito antes disso, né? Até antes de Cristo já descobriram isso aqui, tá ok? Bom, gente, vamos lá para o exercício 6. Mais um exercício associado à área médica, tá? Em uma sessão de fisioterapia, a perna de um paciente acidentado é submetida a uma força de tração que depende do ângulo alfa, como indica a figura. O ângulo alfa varia deslocando-se uma roldana R sobre a horizontal. Se para o mesmo peso P o fisioterapeuta mudar o ângulo de 60 para 45, a força de tração na perna será multiplicada por quanto? Olha só, isso aqui, gente, era um método utilizado provavelmente há uns 20, 30 anos atrás. Hoje não se usa mais dessa forma, você já tem equipamentos que fazem isso aqui, né? Mas o objetivo é o seguinte, vamos supor que acontecesse alguma fratura no osso e para poder esse osso calcificar da forma correta, sem perder massa óssea, eles tinham que manter a perna esticada, forçada assim, né? Puxada para cá, para que o osso ele não encolhesse, e aí a perna da pessoa não encolhesse. Então eles tinham que manter ele tracionado. E aí eles faziam dessa forma aqui, tá bom? Era uma técnica também que era utilizada em pessoas que às vezes nasciam com uma perna menor do que a outra. Eles puxavam, faziam aquela perna, faziam fisioterapias, faziam sessões em que a perna de uma pessoa era puxada por algum intervalo de tempo no intuito de fazer com que essa perna aqui crescesse mais do que a outra para elas poderem ficar iguais, tá? Isso já foi utilizado, eu acho que hoje nem se usa mais isso, mas já se fazia isso também. Bom, vamos aqui para o exercício. Eu vou me ater primeiro a isso aqui, ó. O ângulo varia deslocando a roldana R na horizontal. Como é que é esse negócio aí? Olha só. Se eu pegar eu vou pegar as duas roldanas, essas duas roldanas aqui, e a roldana R, eu vou representar ela só pelo eixo, tá? Vamos supor que o eixo dela esteja aqui. Então, aqueles duas cordas vão ficar assim, ó, né? Vamos imaginar que eu tenho aquele eixo aqui, ó. Olha aqui o ângulo. O ângulo com o eixo da roldana R aqui, olha aqui o ângulo, ó. Aí eu pego essa roldana R e trago ela para cá, ó. Aí, esses dois cabos ficariam assim. Olha aqui o ângulo, ó. O ângulo mudou. O ângulo ficou o que em relação a esse? Ficou maior. É isso que ele quis dizer aqui nesse item, tá? Que se você traz para cá, o ângulo fica menor, e se você traz para cá, o ângulo fica maior. E, consequentemente, isso vai alterar a força com que a perna é tracionada nesse sentido aqui. Porque, variando o ângulo, eu vou variar o valor dessa força também. Aí ele falou o seguinte, se para o mesmo peso P, o fisioterapeuta mudar o ângulo de 60 para 45, seria basicamente mudar dessa posição aqui para essa, porque o ângulo diminuiu, né? O valor da tração na perna fica multiplicado por quanto? Então, se eu trouxer para cá, o valor da força fica multiplicado por quanto? Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa parte aqui e vou representar somente a tração aqui e a tração aqui, tá? Bom, e aí para me organizar, eu vou chamar aqui de T1 e vou chamar aqui de T2, ok? Vamos começar com um ângulo de 60 graus. Então aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. O que que acontece? Eu quero tracionar a perna do paciente na direção X. Ou seja, essas duas trações têm que dar uma força resultante aqui. E como que eu vou calcular a força resultante aqui? Eu vou ter que decompor T1 e T2. Eu vou ter que decompor o T1 aqui, que vai ser o T1x. Eu vou ter que decompor o T2 lá também. Eu não vou decompor o T2, porque como esses dois ângulos são iguais,
as duas componentes T1x e T2x vão ser iguais. Então, eu vou fazer uma conta só para T1 e vou multiplicar por 2, porque essa tração ela vai ficar aqui também. Vai ficar do mesmo tamanho, porque os dois ângulos são de 60 graus. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A força resultante em x, ela é T1x mais T2x. Porque é a componente de T1 mais a componente de T2. Ah, Emerson, por que você não está colocando negativo? Porque como a força resultante tem que ser para a direita, eu vou colocar que o eixo y é orientado para cima e o eixo x é orientado para a esquerda, porque eu posso fazer isso, tá? Bom, a força resultante em x, então, quem é T1x? T1x é a componente de T1 com um ângulo de 60 graus, então, cosseno de 60, mais o T2x, que é a componente de T2 com um ângulo de 60 graus também. A força resultante em x vai ser, cosseno de 60 é meio, então meio, que multiplica T1, mais meio, que multiplica T2. Só que tem um detalhe, gente. Olha só, tem que ter uma força resultante em x. Significa que em y a força resultante tem que ser zero. A força resultante em y tem que dar zero. Então, o T1y e a componente T2y, se eu fizer a força resultante aqui, tem que dar zero. Vou fazer aqui em cima. Para dar zero, o T1y tem que ser igual ao T2y. Porque para eu juntar essas duas forças e dar zero, eu tenho que subtrair, e é isso que eu vou fazer, porque uma está na parte positiva e a outra na parte negativa, e elas têm que ter o mesmo valor. Então, T1y tem que ser igual a T2y. Quem é T1y? T1y é a componente de T1 sem o ângulo de 60 graus. Então, vezes seno de 60. E quem é T2y? T2 vezes seno de 60 também, porque aqui também está sem o ângulo de 60. Simplifica seno de 60 com seno de 60, significa que T1 e T2 são iguais. E tem que ser, né, gente? É o mesmo cabo, olha aqui, ó, é o mesmo fio aqui. Então, a tração aqui e a tração aqui é a mesma. E era exatamente por conta disso que eles utilizavam esse método, porque eles garantiam que a tração ela seria a mesma para cima e para baixo. Então, T1 e T2 são iguais. Se elas são iguais, eu vou chamar de T. Já que elas são iguais, vamos chamar simplesmente de T. Se eu chamar de T, esquece aqui, fica meio T mais meio T. Meio T mais meio T dá quanto? Dá 1T. Então, olha só, para o ângulo de 60 graus, a força resultante era T. Agora nós vamos fazer para o ângulo de 45 graus. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. A força resultante em x é T1x mais T2x. A força resultante em x, porque a única coisa que mudou é o ângulo, né? Então vai ser T1 vezes, o que vai mudar é aqui, ó. Aqui não foi 60? Mudou para 45. Então, 45 mais T2 cosseno de 45. A força resultante, T1 e T2 são iguais, eu falei que vale T, né? Então, T vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2,
mais t, que multiplica raiz de 2 sobre 2, porque também é de 45 graus. A força resultante agora vai ser de t raiz de 2 sobre 2, mais t raiz de 2 sobre 2, meio t mais meio t dá 1. Então dá raiz de 2 vezes t. Então perceba uma coisa. Quando foi de 60 graus para 45, a força resultante foi de t para raiz quadrada de 2 vezes t. Ou seja, ficou multiplicado por quanto? Por raiz de 2. Ficou multiplicado por raiz de 2. Gente, raiz de 2 é aproximadamente 1,7. Então, só para vocês entenderem, a tração era 1t e foi para 1,7t, ou seja, aumentou em 70%. Ao mudar o ângulo de 60 para 45, a perna ficou tracionada 70% a mais, porque 1,7, esse 0,7 aqui corresponde a 70% de 1, né? Então a resposta, letra B, tá bom?